O mundo cristão hoje está celebrando a ressurreição de Cristo, celebrando a Páscoa. Independente se você celebra ou não esse dia como dia especial, que na verdade a Bíblia diz que Jesus é a nossa Páscoa, ele é o Cordeiro de Deus, que na história da Páscoa que começou lá no Egito, quando o destruidor passou sobre o Egito e matou os primogênitos, e quem estava seguro ali nas casas onde havia o sangue do cordeiro nos portais foi livre. E aí eles comeram a Páscoa, então indicando que Jesus seria a nossa Páscoa. Mas eu quero deixar aqui uma reflexão breve, uma pergunta. Por que Jesus ressuscitou? Primeiramente, ele ressuscitou, diz a Bíblia, para nos justificar. Romanos 4:25 diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Ou seja, sem a morte não haveria, sem a ressurreição, ao contrário, não haveria motivo dele ter morrido. Porque ele morreu, ele ressuscitou. Ou seja, quando ele ressuscita, ele garante a nossa justificação aos olhos do Pai. Por quê? Porque o Pai aceita o sacrifício do Filho, o sacrifício do Cordeiro. Ele foi entregue. Então, por nossos pecados, o Pai aceita o sacrifício do Cordeiro por nossos pecados. Então, o Pai o ressuscita para garantir que somos justos aos olhos dele diante do Cordeiro. Por quê? Porque nós passamos a pertencer ao Cordeiro. Nós passamos a pertencer ao Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Ele ressuscitou também para ficar comprovado que ele era o Filho de Deus. O Paulo diz em Romanos 1 que ele foi prometido, que ele foi declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Ou então, pela ressurreição dos mortos, ele foi declarado Filho de Deus. E isso estava escrito no Salmo, capítulo 2, onde diz assim: o Senhor, recitarei o decreto do Senhor, ou a declaração do Senhor. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E ele foi gerado como filho de Deus, não no sentido que ele não existia e passou a existir, mas no sentido que ficou comprovado que ele era uma declaração divina. Essa palavra lá do Salmo 2 significa a mesma declaração de Romanos 1:4, declarado Filho de Deus em poder. Então, quando Jesus ressuscita, fica comprovado que ele era Filho de Deus ou que ele era o Deus em carne. Ele ressuscitou também porque o Pai, como já falamos, mas voltando a esse ponto, aceitou o sacrifício dele. Como está escrito em Romanos 9, no versículo 12, está escrito assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, Jesus entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Que santuário é esse que Jesus entrou? É o santuário celestial. Está no versículo 24, diz: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, seria necessário que ele padecesse muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez
para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, Cristo, quando ele entra no santuário celestial, figura do verdadeiro, ele entra nos céus, ele entra após a sua ressurreição. Como um salmo diz, abri a porta, 24, ó vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. E ele, como Rei da Glória, entrou nesse santuário. Então, por isso, Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou para nossa justificação. Cristo ressuscitou para ficar comprovado que ele era o Filho de Deus, ou o Deus em carne. E Cristo ressuscitou porque o Pai aceitou o seu sacrifício mortal. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele ressuscitou também porque ele é a primícia dos que dormem, ou seja, é o primeiro que ressuscitou com um corpo glorificado e imortal. E também vão ressuscitar no último dia, no dia da sua vinda. Como lemos aqui, ele aparecerá segunda vez. Todo aquele que morreu em Cristo vai ressuscitar. E todo aquele que estiver vivo também vai ser glorificado naquele dia, porque um dia ele ressuscitou. Então fica com essa mensagem no coração. Entrega seu caminho ao Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. Confie no Senhor, dê a sua vida a Cristo, confia nele e ele vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Fica na paz. Um grande abraço, em nome de Jesus.